Tem alguém te vigiando, alguém que te odeia e que resolveu destruir a sua vida. Sim, eu estou falando do diabo. Ele existe. Ele quer arrasar com a sua história. Como defender-se disso? Como lidar com o demônio, com as suas artimanhas? Como se preservar dos ataques infernais? Você precisa fazer o nosso curso Batalha Espiritual e assim aprender como lidar com o inferno e como resistir a Satanás. Olá, estamos iniciando mais um curso. Dessa vez eu quis falar com vocês sobre batalha espiritual. Por quê? De um lado, porque muitas pessoas me perguntam em caixinhas de pergunta ou em conversas privadas sobre como lidar com as forças infernais, com o demônio, com a presença maligna. E de outro lado, porque nós temos visto aumentar na sociedade uma presença ostensiva do demônio que está sendo cultuado, inclusive grupos que se declaram satanistas têm crescido cada vez mais. Em muitos territórios do Brasil, cultos de feitiçaria têm realmente devastado territórios e nós não podemos permanecer inertes diante disso. A Igreja de Cristo precisa se posicionar, nós como membros do corpo de Cristo precisamos aprender a nos defender e também a enfrentar espiritualmente as forças espirituais do mal que estão nas regiões celestes, como nos ensina São Paulo. Nesse curso, portanto, eu farei uma espécie de pequeno treinamento de batalha espiritual. Graças a Deus, ao longo de todos esses anos, eu tive ocasião de crescer bastante nesse tipo de ministério. Sou um sacerdote como qualquer outro, não tenho nenhum ofício de tipo exorcista, mas, em todo caso, na cura pastoral normal, em diversas circunstâncias, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista comunitário e até social, tive enfrentamentos espirituais em que precisei aprender a arte da batalha espiritual. Todos nós sempre estamos em preparação, em treinamento, em estudo. E também aqui, mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos da força de Deus e também dos seus dons. Evidentemente, nem todos têm o carisma da libertação, mas mesmo assim, Jesus declarou no final do Evangelho de São Marcos: estes sinais acompanharão os que crerem, expulsarão demônios em meu nome. Portanto, nós precisamos nos dar conta de que é chegado um tempo de batalha espiritual. O que é a batalha espiritual? Por que falar sobre batalha espiritual? Algumas pessoas, até com uma mentalidade um pouco pacifista, podem se escandalizar e dizer: mas nós não temos que falar apenas de paz. Tolstói dizia que, de certo modo, a paz é um resultado da guerra. Se isso nem sempre vale para as coisas humanas, embora sempre haja um paralelismo com as coisas espirituais, nas coisas espirituais sempre acontece assim. Ou seja, o homem jamais conseguirá ter paz se não luta consigo mesmo. O catecismo da Igreja, desde tempos antigos, agora menciono de memória o catecismo de São Pio X, nos diz que nós temos 3 inimigos. Os 3 inimigos da alma são o demônio, o mundo e a carne. E, portanto, contra esses 3 inimigos, todos nós estamos em constante batalha. Nós precisamos guerrear. O próprio livro do Eclesiastes diz que há tempo de guerra e tempo de paz. Jesus, no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, falando sobre os tempos finais, nos diz que haverá guerras e rumores de guerras. E falando, o Nosso Senhor não se refere apenas a guerras
do ponto de vista de potências internacionais que pelejam entre si. Ele também está falando sobre a batalha espiritual que a igreja deverá enfrentar contra a força das trevas. Se nós lemos o livro do Apocalipse, nós vemos que essa luta, que começou no Éden, tem um desenvolvimento que chegará ao seu apogeu. Falando de Satanás, no capítulo 12 do Apocalipse, São João descrevendo como um dragão com 7 cabeças, 10 chifres, que com a cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu, diz que ele é a primitiva serpente. Ou seja, aquela serpente que tinha apenas uma cabeça, agora se tornou um dragão. O que o livro do Apocalipse, portanto, está nos descrevendo é que a guerra entre a luz e as trevas, e São Paulo nos diz, na primeira carta aos Coríntios, que não há comunhão entre Cristo e Belial, não há comunhão entre a luz e as trevas. Essa batalha chegará ao seu clímax no final dos tempos. E enquanto não chegarmos ao final dos tempos, nós viveremos dia após dia o agravamento dessa luta espiritual na qual todos nós estamos implicados, quer saibamos ou não. Essa, por exemplo, é a história do livro de Jó. Jó era um homem justo. Segundo a Bíblia, o único justo que havia na terra em seus tempos. Foi quando Satã apresentou-se diante de Deus para tentá-lo. É impressionante isso, porque nós podemos dizer assim: Deus só tinha um homem no mundo. Satanás tinha todos os demais. E por que ele não se conformou com Jó? Porque enquanto houver um justo no mundo, Satanás perdeu. Ele sabe disso. Ele sabe o poder da oração de um justo, ele sabe o quanto vale um justo aos olhos do Senhor. E nos nossos dias, repete-se o clamor do profeta Joel. Yahvé levanta sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o seu arraial, e poderoso quem executa sua ordem, pois o dia do Senhor é grande e terrível. Quem o poderá suportar? Deus está nos convocando nesses dias para uma batalha de dimensões simplesmente epopeicas, uma batalha de dimensões bíblicas, uma batalha de dimensões escatológicas. E muitos dos servos de Deus, muitos dos membros da igreja estão apenas descansando, querendo viver uma vida mansa. Repete-se a queixa do Senhor ao profeta Joel quando Deus diz: saia a noiva do seu leito, para dizer, não é hora de descansar, é tempo de guerra, é tempo de avançar. As forças das trevas estão sitiando a igreja por todos os lados. Há um grande desencaminhamento e cegueira espiritual tomando o coração de tantas pessoas. Na segunda carta aos Coríntios, São Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a Cristo, não contemplem a sua glória. Ou seja, queridos, o que nós estamos vendo do ponto de vista de cegueira ideológica não é apenas uma obra humana. Sim, é uma obra humana. Existem fundações internacionais milionárias subsidiando todo tipo de estudo que visa simplesmente corromper a sociedade, destruir as mentes, fazer com que o homem se torne vítima do pecado,
Mas isto não é apenas uma obra humana. Há uma operação de Satanás por trás disso tudo. Portanto, nós não podemos combater tudo isso só do ponto de vista da intelectualidade. Nós não podemos enfrentar essas situações somente do ponto de vista humano e natural. Se nós não estivermos alinhados com um exército diante do Senhor para recebermos as direções, os comandos do Espírito Santo, do nosso comandante em chefe, Jesus, o que acontecerá é que nós correremos o sério risco de sermos tragados nessa batalha infernal. O profeta Isaías diz que Deus julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Porém, para que nós cheguemos a esse tempo de paz, é preciso que nós tomemos as nossas armas de combate e avancemos sobre as tropas do inimigo. São Paulo diz a Timóteo: este é o dever que te encarrego, Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate. E o próprio São Paulo diz: combati o bom combate. E ele diz a Timóteo, na primeira das suas epístolas, combate o bom combate da fé. Nós não estamos aqui para descansar. Nós não estamos aqui para desfrutarmos uma vida regalada. Como a nossa geração de cristãos é acomodada, é fria. Como a nossa geração de cristãos é tíbia. Preocupada apenas com os seus problemas, querendo apenas ter um bom emprego, um pouco de saúde, tendo, por exemplo, uma posição social mais confortável, e deixam de lado aquilo que nos circunda. Deus se apresenta no livro de Êxodo como o Senhor, homem de guerra. Yahvé é o seu nome. Ele se apresenta como Yahvé Tsevaot, como o Senhor dos exércitos. E quando nós lemos o Velho Testamento, o que nós descobrimos é que a Bíblia é um livro de guerra. Ali há batalhas e batalhas sem conta, batalhas que o povo de Israel trava para manter-se em seu território, para conquistar o seu território. Nós não podemos negligenciar a nossa posição de guerreiros. Deus nos convoca, Ele toca a sua trombeta em nossos dias para que nós assumamos a nossa posição. Se a igreja tem perdido em números, se a igreja tem perdido território na nossa sociedade, se a igreja em muitos ambientes já caiu na irrelevância, isso se deve ao fato de que nós não estamos guerreando como deveríamos guerrear. É preciso que nos engajemos nesse combate. Deus nos dirige as mesmas palavras que o profeta Samuel dirigiu ao rei Davi. Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras de Yahvé. Nós temos que guerrear as guerras de Yahvé. Nós precisamos olhar para os nossos dias e pensar quais são as guerras que o Senhor está lutando. Aonde o Senhor está se posicionando com a sua igreja para a luta. Eu não posso olhar para um cenário desolador, um cenário dominado pela droga, pela prostituição, um cenário dominado pela feitiçaria, pela incredulidade, pelo materialismo, pela frieza espiritual, pelo derramamento de sangue inocente, e simplesmente achar que está tudo normal porque a minha vida está boa. Quais são as guerras do Senhor? Aonde o Senhor está realmente querendo estabelecer o seu combate?
É ali que nós devemos estar posicionados em operação de guerra. Nós não podemos cruzar os braços. Veja, o profeta Jeremias diz: o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Essa frase é ambígua, porque de um lado, o poderoso guerreiro é o Senhor, e de outro lado, o poderoso guerreiro é o profeta. Exatamente assim. Quando São João diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, ele nos coloca diante de um cenário em que precisamos entender que nós somos a maioria porque estamos com Deus. Jó, sendo o único justo que vivia na terra de Uz, era a maioria sobre todo mundo. Por quê? Ele estava com Deus. Nós não podemos olhar para esses cenários de desafio e pensar que nós estamos, digamos assim, em desvantagem. Não! Nós jamais estaremos em desvantagem, porque o Senhor está conosco como um valente guerreiro. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o quanto Deus aprimorou o seu povo, o capacitou e o convocou para a guerra de maneira constante. Isso já nasce logo nos alvores da Sagrada Escritura. Quando nós tomamos o livro do Gênesis, logo depois de cometer o pecado original, o homem recebe de Deus maldições, mas antes disso, Deus amaldiçoa Satanás, dizendo-lhe: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus colocou essa inimizade. Deus é o autor dessa inimizade. Não haverá reconciliação com o reino das trevas. E todo aquele que tentar fazer alguma diplomacia com o reino das trevas, saiba, você traiu a semente da mulher. Você traiu a mulher. Você passou para o outro lado. Não há conciliação possível. Por quê? Foi Deus que colocou essa inimizade. Eu, o Senhor, porém inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, Deus nos quer engajados nessa luta. E nessa luta não haverá conciliação. Veja que Jesus apenas nasce, Herodes o persegue. O paralelismo é exatamente aquele que houve no livro do Êxodo, logo no seu início, quando o faraó manda matar os meninos para que não nascessem hebreus, a fim de que os hebreus não guerreassem. Veja, por mais inofensivo que você pareça, você não está esquecido pelas hostes do inferno. A inimizade está estabelecida. A guerra é um fato. Você só tem que escolher se você participa ativamente desta guerra ou se você será uma vítima. Quem não luta com as forças do inferno já foi capturado por elas. Está imobilizado. Um general de guerra no século XIX dizia que um dos maiores inimigos dos guerreiros de França eram aqueles que ele chamava de a voz que adormece e a mão que apaga. A voz que adormece é aquela voz inimiga, mas que se apresenta como amiga e diz: não, fica tranquilo, não tem problema, isso não existe, isso é uma bobagem. A mão que apaga a vela e vai apagando para que você durma e seja atacado enquanto está dormindo e seja destruído e nem se dê conta disso. As pessoas não imaginam o perigo em que elas se encontram quando elas negligenciam a vida espiritual, a vida sacramental, quando elas deixam de lado a sua alma e, sobretudo, querem perseverar de algum modo na prática do bem.
serão dominadas por espíritos de engano, serão tomadas pelas obras das trevas. Nós não podemos ser ingênuos. Jesus disse que, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é dos violentos. O reino dos céus é arrebatado à força. Ele não está falando aqui que o reino do céu é dos marombeiros, daqueles que praticam pugilismo, boxe, MMA, não. O reino dos céus é dos violentos do ponto de vista de que nós não podemos permanecer passivos. O reino dos céus é dos violentos no sentido de que nós precisamos perceber que Satanás é como um bandido que pretende tomar a casa. Jesus utiliza essa comparação claramente, tanto em Lucas capítulo 11 quanto em Mateus capítulo 12, ao falar que ele é como um malfeitor que entra na casa até que chega o varão mais forte e o expulsa. Ele é uma espécie de presença traiçoeira que, uma vez expulsa, anda por lugares desertos e pretende voltar para retomar o seu território. Algumas pessoas perguntam, será que não haverá um momento em que nós estaremos livres dessa luta, em que nós não precisaremos mais guerrear? É claro que sim. Se você morrer e for para o céu, esse será o momento do seu descanso. Até lá, nós estamos em guerra. Não há descanso para nós. Nós não podemos pensar que aqui nesse mundo corrompido, que Jesus chama de um mundo que já sob o maligno, e chama o maligno de o príncipe deste mundo, nós não podemos imaginar que aqui, nessa terra, estando nós no território do príncipe deste mundo, que é o demônio, nós estaremos assim, tranquilos e de férias. Não. Nós temos que lutar. E essa luta é uma luta, digamos assim, multifacetada. Por exemplo, São Paulo diz em 2 Coríntios 7,5, lutas por fora e temores por dentro. Quando ele fala do seu ministério. Lutas por fora, temores por dentro. Ele é apóstolo. Um apóstolo de alta santidade. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele diz que nós lutamos contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, as forças organizadas do mal. São Paulo mesmo diz, Romanos 15:30, das suas batalhas de oração. Eu batalho na oração, eu luto na oração. Ou seja, a oração não é apenas o momento que eu estou fazendo uma espécie de jogral com Deus. É o momento em que eu estou profundamente engajado numa batalha. Em que o Espírito de Deus me posiciona como uma força para expulsar, desautorizar, para rechaçar, destruir as forças do mal. A oração é uma guerra. Algumas pessoas não entendem isso e, por exemplo, elas dizem, nossa, mas eu sinto uma indisposição para rezar, eu não sei o que acontece quando eu vou pegar o meu terço para rezar, eu vou pegar minha Bíblia para fazer o meu tempo de meditação, parece que todos me chamam, todos me ligam. É claro, isso é uma guerra. Você não vai ter paz para rezar se você não guerrear, se você não botar o diabo para correr. São Paulo fala de luta na pregação do Evangelho, em 1 Tessalonicenses 2:2, na carta aos Hebreus 12:9, ou melhor, 12:4, da luta contra o pecado. É como algumas pessoas também têm essa ilusão, né, de que nós chegaremos um momento em que não lutaremos mais contra o pecado. Nós já seremos, assim, automaticamente livres. Não. Nós vamos ter que lutar contra o pecado sempre. E essa luta é uma luta boa, porque nela nós ganhamos musculatura, nós crescemos em virtude. Quando chega uma tentação, quando vem um desejo mau e nós resistimos, nós estamos nos fortalecendo no Senhor.
A luta contra a carne. 1 Coríntios 9, 26, 27. 1 de Pedro 2, 11. É importante nós entendermos que a carne é o nosso inimigo. E São Paulo diz o seguinte: fugir da imoralidade. É interessante isso, né? Porque Santiago diz resistir ao diabo. Mas São Paulo diz fugir da imoralidade. Ou seja, a Bíblia manda você enfrentar o diabo, mas fugir da carne. Por quê? Porque a carne está latejando em nós. Mas nós nunca podemos esquecer que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os espíritos malignos que estão nas regiões celestes, como nos diz São Paulo na carta aos Efésios. Quantas vezes, por exemplo, uma mulher na sua casa pensa que o seu inimigo é o seu marido, pensa que o seu inimigo é a sua sogra. Não é. Ela está lutando com o inimigo errado. Deveria lutar contra o diabo. Devia expulsar o diabo que está agindo naquele lugar. Devia colocar o diabo para correr. Mas o que ela faz? Fica naquela briga carnal. E por isso perde energia, perde força, se torna cada vez mais vítima de um jogo satânico. Nós precisamos lutar, diz São Paulo em 2 Coríntios 2,11, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Que coisa fantástica esse versículo de São Paulo. Nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Quando nós entramos realmente numa vida de oração, quando nós recebemos revelação do Espírito Santo, quando nós vivemos uma vida amparados pela assistência do Espírito Santo, nós não ignoramos os desígnios de Satanás, porque Deus é o melhor estrategista e é Ele que coloca em nossos corações as estratégias para a guerra. Portanto, se a igreja dos nossos dias ignora os desígnios de Satanás, é porque ela não está lutando direito. Nesse curso, eu quero te ajudar a receber revelação de Deus para entender quais são os desígnios de Satanás e o modo correto de combatê-los com as armas com as quais somos habilitados pelo Senhor mediante a sua palavra. Vamos continuar juntos. Que esse tempo de estudo seja um tempo de treinamento, para que nós possamos ser e nos comportar verdadeiramente como um exército em ordem de batalha, como requer o Senhor de todos e cada um de nós.